Bom, vamos iniciar a palestra Os Desafios Éticos da Cidadania Atual. Enquanto alguns avançam, o resto se retira. Enquanto alguns se inspiram, o resto respira. Enquanto alguns são fracos, o resto é forte. Alguns ficam parados, o resto vai em frente. Lao Tse, Meditações do Kung Fu. Para adentrarmos na dialética da eticidade com a cidadania, devemos necessariamente buscar compreender os conceitos separadamente e posteriormente relacioná-los em sua imbricação primordial. Vivemos no século XXI, a porta que se abre no tempo para o terceiro milênio. As perspectivas são muitas, outrossim o são as complexidades e as perplexidades das relações humanas, onde desenvolvem-se violências, corrupções e injustiças. Embora as ciências, as pesquisas e as tecnologias avançam no sentido de melhorar a vida humana. É sabido que todo ser humano, ao vir ao mundo, encontra-se no interior de uma complicada trama de formas, costumes, sons de linguagem, sistemas relacionais e instituições. Ademais, a ética e o cidadão são produtos de uma cultura determinada e uma cultura mais ampla, a humana ou universal. Não podemos subestimar o peso condicionador da cultura. Todavia, todo ser humano é também morada da cultura e não poucas vezes questiona a sua morada, a sua moradora. E se dela acaba por discordar em alguns aspectos, tenta rearranjá-la ou, no mínimo, torná-la menos inaceitável. Isso mediante o senso crítico e a força da praxis. Quando nos voltamos para estudar o fenômeno humano, trata-se de um grande desafio. Em verdade, muita gente não gostaria de se conhecer verdadeiramente. Preferem a ilusão. Conhece-te a ti mesmo, onde já era lido no santuário oracular e recintos consagrado a Apolo, extremamente antigo, situado na base de uma alta escarpa rochosa no contraforte sudoeste do Monte Parnassus, na Fóssis, é atual hoje e será sempre essa sentença dos 7 sábios da antiga Grécia, que Sócrates não se cansava de repetir. O fato é que a universalidade dos gênios ultrapassa, e isso sempre incomoda a limitação dos medíocres. Sócrates incomodava, foi perseguido e condenado. São de desafios que vive a humanidade. Foi muito difícil antes da pedra, com ela e depois dela os seres humanos tiveram que enfrentar grandes desafios. As primeiras civilizações, os fenícios, os macedônios, os egípcios, os chineses, os olmecas, os astecas, os maias, os incas, os hindus, todas enfrentaram grandes dificuldades, assim como na polis grega. E durante a Idade Média, até chegar aos nossos dias, aos nossos tempos, continuamos a ter grandes desafios. Um deles seria criar uma consciência crítica e desenvolvê-la na região metropolitana do Recife. Alguns conservadores poderiam dizer, isso é coisa política. Mas alguém já disse que a desgraça dos que não se interessam por política é serem governados pelos que se interessam. Recomendar-se-ia que fizéssemos com mais regularidades encontros como este, em espírito de reunião, trocando ideias, refletindo. Esse é um caminho, conhecer partilhando. A ética vem do termo grego, pela língua latina, ética, na língua francesa ocorre como éthique, em geral, ciência da conduta,
existem duas concepções fundamentais. Primeira, a que considera como ciência do fim para o qual a conduta dos homens deve ser orientada e dos meios para atingir tal fim, deduzindo tanto o fim quanto os meios da natureza do homem. Segunda, a que a considera como a ciência do móvel da conduta humana e procura determinar tal móvel com vistas a dirigir ou disciplinar essa conduta. A ética é a parte da filosofia que se ocupa da moral. Podemos entender o termo ética como sinônimo de filosofia moral ou filosofia da moral. Etimologicamente, moral vem do latim mores, que significa costumes ou forma de comportamento, características de um indivíduo ou de um povo. Na filosofia, como na linguagem comum atual, o termo moral é empregado para caracterizar ações humanas intencionais como morais ou imorais. Também utiliza-se como substantivo para designar as formas de comportamento, os valores, as normas que guiam a ação do indivíduo ou conjunto de indivíduos e que são suscetíveis de qualificação moral. Por exemplo, quando dizemos que a moral de um determinado povo permite a pena de morte, estamos nos referindo a que os costumes, valores ou normas pelas quais se rege este povo são compatíveis com a qualificação do ato de matar legalmente alguém, como um ato moralmente aceitável ou bom. Assim, pois, a ética ou filosofia moral é uma parte da filosofia da ação humana intencional ou, como também se costuma dizer, da filosofia prática. Atribuir um valor ou valorizar algo a uma operação que utilizamos continuamente na vida cotidiana, servindo-nos de diferentes critérios. Por exemplo, valorizamos o custo de uma bicicleta ou de uma casa em reais, dólares ou libras, ou o custo de uma operação militar em termos de perdas de vidas humanas, ou o interesse de um programa eleitoral em termos de possíveis satisfações de necessidades sociais que consideramos urgente solucionar, etc. Todas as ações intencionais respondem a algum tipo de valoração dos objetivos da ação. Se nos propomos a fazer uma viagem, é porque pensamos que essa ação, os resultados da ação, têm um valor positivo para nós. Valorizamos positivamente o simples fato de mudar de ambiente, ou valorizamos a viagem como meio para obter o objetivo que resulta valioso, como ver um amigo. Um juízo de valor ou atribuição de valor a uma ação é sempre uma operação relativa à pessoa que faz a coisa ou à ação que se avalia e ao critério que utiliza para fazer a valoração. Se a ontologia ocupa-se de como é a realidade, a epistemologia, em que consiste o conhecimento, a ética coloca questões referentes ao valor moral da ação humana, em que consiste o bem ou a bondade moral, o que é uma obrigação moral, qual é a natureza das normas morais, em que sentido se pode afirmar que um juízo moral é racional ou não e justificável. A cidadania. A cidadania não é dada, é construída. Uma invenção humana em constante dinâmica de construção e reconstrução. Pode-se afirmar que a concepção contemporânea de cidadania invoca hoje as noções de universalidade e indivisibilidade dos direitos humanos. Estas noções foram introduzidas pela Declaração Universal dos Direitos do Homem de 1948. Como implementar de forma plena e ampla a absoluta prevalência à dignidade humana? Cidadania se constrói com a informação. Quem se informa passa a conhecer seus direitos e é capaz de fazer melhores escolhas para construir a sociedade na qual quer viver. Viver, ser livre,
ter uma casa, participar dos movimentos políticos e sociais da comunidade e do país, ter assistência médica, educação, lazer, são direitos de cada brasileiro. E apenas quando são postos em prática é que existe a cidadania. Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada em Brasília, a 5 de outubro de 1988. Preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça, como valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional, com a solução pacífica das controvérsias, promulgamos sob a proteção de Deus a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Artigo 1. Título 1. Dos princípios fundamentais. Artigo 1º. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito e tem como fundamentos: 1. A soberania. 2. A cidadania. 3. A dignidade da pessoa humana. 4. Os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. E 5. O pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. No primeiro mundo, as coisas são mais organizadas. Por quê? Será o dinheiro? Ou porque eles são ricos? Obviamente que não. Na Alemanha, por exemplo, existem associações até de pessoas que já foram vítimas de choques elétricos. Eles trocam experiências e vivências, se desenvolvem socialmente, porque interagem em seus problemas e soluções. O mundo subdesenvolvido e em desenvolvimento é quem menos tem ONGs. Precisamos multiplicá-las e multiplicar também o capital que circula nelas. Elas são as catalisadoras de uma sociedade em expansão que almeja uma nação na qual seus filhos orgulham-se da própria nacionalidade que se lhe caracteriza. Claro que essas ONGs não podem ter serem mantidas debaixo do manto da corrupção. Elas ou são transparentes ou então não devem existir. A eticidade e a cidadania têm em suas bases uma correlação formadora da pessoa, onde a ética representa uma consciência do bem e do mal nos costumes e da escolha do bem em detrimento do mal. Essa escolha deverá persistir nas relações sociais que cada cidadão tem consigo mesmo e com seu grupo social. Poderíamos concluir que, na formação da pessoa, é que se dão simultaneamente os ingredientes necessários para a fermentação social mais justa e próxima do que deveremos almejar contribuir para a sua realização. Reflexão. Depois de algum tempo, você aprende a sutil diferença entre dar a mão e acorrentar uma alma. E você aprende que amar não significa apoiar-se e que companhia nem sempre significa segurança. E começa a aprender que beijos não são contratos e presentes não são promessas. E começa a aceitar suas derrotas com a cabeça erguida e olhos adiante, com a graça de um adulto e não com a tristeza de uma criança. E aprende a construir todas as suas estradas no hoje, porque terreno do amanhã é incerto demais para os planos e o futuro tem o costume de criar em meio ao vão. Aprende que maturidade tem mais a ver com os tipos de experiência que se teve e o que você aprendeu com elas do que com quantos adversários você celebrou. Aprende que há mais dos seus pais em você do que você supõe. Aprende que nunca se deve dizer a uma criança que sonhos são bobagens. Poucas coisas são tão humilhantes e seria uma tragédia se ela acreditasse nisso. Aprende que com a mesma severidade com que julga, você será, em algum momento, condenado. Aprende que não importa em quantos pedaços seu coração foi partido, o mundo não para que você o conserte.
Aprende que o tempo não é algo que se possa voltar para trás. Portanto, plante seu jardim e decore sua alma, ao invés de esperar que alguém lhe traga flores. E você aprende que realmente pode suportar, que realmente é forte e que pode ir muito mais longe depois de pensar que não se pode mais. Aprende que nossas dúvidas são traidoras e nos fazem perder o bem que poderíamos conquistar se não fosse o medo de tentar. E que realmente a vida tem valor e que você tem valor na vida. William Shakespeare. É você quem deve participar de grupos, associações, academias, igrejas e partidos. É você quem tem que conhecer a Constituição e o Código de Defesa do Consumidor. E é você também quem vai escolher os seus eleitos. É você quem vai fazer de você, da sua família, da sua escola, da sua rua, do seu bairro, da sua cidade, do seu estado, da sua região e do seu país aquilo que são: fortes, transparentes, educados, limpos, criativos, competitivos e funcionais e, acima de tudo, verdadeiros. É necessário sermos o que somos e não tentar parecermos com os outros, sendo autenticamente nós mesmos, sem querer terminarmos, nos transformamos em modelos esteticamente equilibrados e eticamente alicerçados. Esse é o nosso desafio e missão. Cumpri-lo-emos. Muito obrigado.